Muito bom dia para você que está entrando agora comigo nesse Café com Sabedoria. Seja muito bem-vindo. Nessa manhã de segunda-feira eu estou com uma mensagem muito especial para abençoar você que está aí do outro lado nessa manhã me acompanhando. Tem pessoas que já estão indo para o trabalho, alguns talvez já até estão no trabalho. E eu tenho certeza que através dessa live aí do Café com Sabedoria Deus vai nos abençoar. Bom dia para você que está entrando agora nessa live junto comigo. Hoje eu estou com uma palavra especial. Deus vai nos abençoar de uma forma tremenda. Eu quero que você esteja com seu coração aberto para Deus poder te alcançar nessa manhã, Deus poder falar com você. Enquanto você vai entrando aí, vai compartilhando, compartilha no WhatsApp, compartilha no grupo da família, vai compartilhando para que mais pessoas possam ser alcançadas através dessa nossa live aí do Café com Sabedoria. Você pode ir compartilhando, eu vou compartilhando aqui enquanto você está entrando, eu vou ir compartilhando aqui no grupo de mensagens, vou compartilhar aqui na minha lista também. Deixa eu só ir compartilhando aqui também. E nós vamos alcançar mais pessoas com essa live aí nessa manhã. Bom dia, olha aí, tem muita gente entrando e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, Deus vai nos abençoar de forma muito especial aqui. Bom dia para você, você pode ir colocando de qual cidade você está entrando comigo nessa live aí. Você pode ir escrevendo agora de qual cidade você é que você está acompanhando a live, para mim saber quem é você que está aí me acompanhando nessas manhãs de segunda-feira. E eu me lembro, você lembra da mensagem da segunda-feira passada? Quem está aí me acompanhando agora? Você lembra da mensagem que nós meditamos na segunda-feira passada? Não sei se você lembra da mensagem, mas aquela mensagem está no meu coração forte ainda, sobre use todas as suas flechas, né? Lembra que nós falamos do profeta e do rei que foi até o quarto do profeta na semana passada. Hoje eu tô com uma série preparada para pregar para você, muito importante, sobre vida financeira, mas nessa noite eu falando com Deus, pensando com Deus, Deus me deu uma mensagem que eu vou trazer para você nesse café, que vai te abençoar muito, tá? Eu só vou terminar de compartilhar aqui e daí a gente já começa, vamos fazer a nossa oração. Deixa eu só terminar de compartilhar aqui para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu vi muita gente dando bom dia aqui e eu já vou dar um bom dia para todo mundo que está aqui comigo no Café com Sabedoria. Deus vai nos abençoar. Pode ter certeza disso, que Deus vai nos abençoar, vai falar com cada um de nós que estamos aqui. Eu quero que você esteja com o coração aberto para Deus te alcançar nessa manhã, Deus operar na sua vida aqui. Ok, alcancei já aqui. Seja bem-vindo nessa manhã de segunda-feira. Olha aí, tem gente assistindo de Alegrete, tem a irmã Miriam, Cristina, Fernanda, eu vi que tinha a irmã Eliette aqui, vi que a minha sogra está aqui também, pastor Mateus aí, também aí, a Daiane, Paula Tessari, olha aí, tem muita gente entrando aí, pastor Gilberto está aí comigo também, tem o Jean, a minha esposa lá de casa assistindo também, tem muita gente entrando aí, estão no Café com Sabedoria junto conosco. Sejam bem-vindos aí, essa manhã de segunda-feira. Hoje é dia 23, eu tô com uma mensagem, mas eu vou começar falando contigo sobre algo bem importante que Deus tocou muito o meu coração para que eu trouxesse para você. Olha aí, Bento na live, Vacaria também entrando na live, José do Cerrito, Santa Catarina. Hoje eu tô com minha xícara aqui, vou tomando meu café, a irmã Helena aí, bom dia também, a irmã Sônia, a irmã Zilma, Ali Marli, Raquel Correia. Eu quero fazer uma oração com você para a gente começando essa live. Tem muita gente entrando. Se você não compartilhou, para um minutinho agora e compartilha essa live. Se você ainda não compartilhou, para um minutinho, compartilha. Olha, tem gente Bagé me acompanhando. Manda para um amigo agora, marca alguém aí nos comentários no Facebook, porque mesmo que essa pessoa não assista agora, essa pessoa depois vai ficar gravada essa live e vai aparecer que ela foi marcada e depois ela vai assistir lá na minha página. Olha aí, Bento, a irmã Miriam tomando chimarrão, a irmã Lidiane aí também. Então você marca alguém, vai lá no WhatsApp, manda agora na sua lista, lá para os seus amigos, manda agora para o grupo da família. Olha a irmã Jussara também, vamos alcançar mais pessoas aí. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Marca o seu amigo, marca uma pessoa, compartilha, para um minutinho. Você pode tirar um print. Agora, isso aí, só deixa eu dar um sorriso aqui para você tirar um print aí, fica bom. Você tira um print agora, o que você faz com esse print? Coloca ele no seu stories, me marca lá que eu vou repostar você depois e escreve Café com Sabedoria.
bota lá na segunda-feira para nós alcançarmos mais pessoas, tá bom? Vamos fazer uma oração agora? Vamos falar com Deus, começar esse momento falando com o nosso Deus, que Ele sabe de todas as coisas. Deus é um Deus que está fora do tempo, então Ele conhece o amanhã, Ele conhece você, Ele conhece o futuro. E Deus falou comigo de uma forma muito forte e me tocou muito com uma palavra aqui que eu tenho certeza que ela vai ser poderosa para você vencer muitas coisas na sua vida. Você sabe que nós temos muitas coisas para vencer. E Deus me tocou muito com essa mensagem que eu vou trazer para você aqui. Eu tinha uma palavra preparada. Todas as vezes que Deus muda a mensagem é porque tem alguém que está assistindo essa live ou que vai assistir que precisa ser alcançada por Deus, precisa ser tocada por Deus. Então quando Deus muda a mensagem é porque Ele deseja falar muito com alguém. E eu quero que você abra o coração, você pegue uma caneta, um papel, se você está em casa. Tem gente que está no serviço agora, talvez não consegue. Eu quero fazer uma oração. Bom dia para todo mundo que está entrando, me dando bom dia. Vamos falar com Deus. Eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar todas as pessoas que estão agora comigo aqui na live. Já estamos mais ou menos 80 pessoas nesse momento. Eu sei que muitas outras ainda vão entrar, vão ser alcançadas, vão ser tocadas por essa live. Tem pessoas que vão assistir ela gravada, seja aqui no Facebook ou na minha página no YouTube, lá no meu canal no YouTube. Eu quero que todos sejam alcançados. Usa a mensagem, fala conosco. O Senhor me tocou muito, me lembrou dessa palavra que o Senhor tinha falado um tempo atrás comigo, para me trazer nessa live. Que o Senhor fale com cada um. Se existir um mal, que ele saia em nome de Jesus. E tem pessoas aqui que precisam tomar decisões, precisam de direções para a sua vida nessa semana, decisões para o trabalho, para a vida pessoal, para a vida financeira. E meu Deus, a nossa vida, ela pertence a Ti. Um dia nós decidimos entrar no barco com Jesus e o Senhor é um Deus que tem grandes coisas para fazer na vida dele e dela. Tem males que a gente pensa que aquilo ali veio para nos prejudicar, mas veio para o bem. E muitas vezes o Senhor permite que tantas coisas aconteçam na nossa vida para nos tirar da zona de conforto. E o Senhor quer nos ver crescer. E às vezes para crescermos, o Senhor tem que fazer como Ezequiel, nos levar para o meio do vale. Tem que fazer como Pedro, nos botar no meio da tempestade. E às vezes esses momentos que nós não gostaríamos de viver são os momentos que nos trarão as maiores experiências. Pai, fala muito conosco nessa manhã. Que o Senhor possa nos dirigir, que o Senhor possa falar com ele e com ela. Nós te adoramos. Já estamos te agradecendo por essa semana que a gente nem viveu, nem sabemos o que vai acontecer, mas confiamos no que a tua palavra diz, que os teus pensamentos são maiores do que os nossos. Que o Senhor tem grandes coisas, estamos nos encaminhando para o fim de mais um mês e temos certeza que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas, que o Senhor fará coisas grandes acontecer. Já te agradecemos, você que está orando comigo, já agradece a Deus. Agradecer pelo que a gente não vê, não sabe, ainda não viveu é fé, porque mostra que eu confio na palavra dele que diz que os pensamentos dele são maiores do que os meus e que Ele quer nos dar um fim bom, um fim de paz, um fim de prosperidade. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer. Estamos colocando a semana, a nossa vida diante de Ti, a nossa família, decisões, trabalho. Tem pessoas que vão fechar negócio, que vão falar hoje com clientes, que vão procurar clientes, talvez até antigos clientes que não os procuravam. Talvez tenha alguém aqui que vai sair para largar um currículo, fazer uma entrevista de emprego, tomar decisões. O Senhor vai na frente, Pai. Estamos aqui nesse Café com Sabedoria, porque reconhecemos que por mais que tenhamos conhecimento, uma formação, uma capacidade intelectual, precisamos da sabedoria do alto, porque ela é diferenciada, ela vem de Ti. O Senhor diz, quem tem falta de sabedoria, peça a mim. Estamos aqui nessa manhã juntos, eu e todos que estão comigo nesse café, ouvindo essa mensagem, sendo pastoreados através dessa live, estão pedindo a Ti, dá-nos a sabedoria que precisamos. Fale conosco, queremos crescer, Pai, porque se formos sábios, temos certeza que isso vai nos ajudar e também poderemos ajudar outras pessoas, poderemos contribuir com o Teu reino. Fale conosco, Pai, porque muitas pessoas aqui têm muitas coisas na vida para vencer que eles nem imaginam, mas o Senhor hoje vai nos dar a palavra, o Senhor hoje vai apertar o gatilho que vai dar o start na nossa vida para muitas coisas que precisamos ver.
que talvez estão dentro de nós, ao nosso redor, no comportamento e nunca percebemos, mas que precisam ser vencidas. Então eu coloco todos diante de ti, eu abençoo cada um aqui. Eu quero que a bênção do Senhor chegue. Eu não sei o que essa pessoa precisa, mas agora eu libero uma bênção sobre a vida dela. E eu tenho certeza que ela está recebendo em nome de Jesus. Amém. Você vai comigo no livro de Mateus. Bom dia para todo mundo. Essa palavra fez eu ficar pensando muito durante essa madrugada, durante essa noite. Eu acordei hoje com ela pensando nessa mensagem. Mateus capítulo 14. Você lembra da passagem onde Jesus manda os discípulos entrarem no barco? E ali está o Pedro, o Tomé, o Tadeu, o Felipe, todos eles. O Pedro vai ser o personagem principal dessa mensagem. Eu quero falar contigo hoje que existem coisas na nossa vida que nós precisamos encarar, que nós precisamos vencer. Fantasmas, coisas que nos limitam, que nos aprisionam, que nos prendem, que determinam muitas vezes o nosso comportamento e nós não percebemos. O que eu quero falar contigo hoje é: qual o fantasma? O que existe na sua vida que até hoje te assombra, que de vez em quando aparece, de vez em quando reflete, de vez em quando surge, que até agora a gente não encarou, a gente não venceu? Tem pessoas que convivem a vida inteira com fantasmas da infância, da criação, do passado, da vida, e elas nunca enfrentam isso. Tem pessoas que convivem com medos, com limitações, com tantas coisas da sua vida que elas nunca enfrentaram. Em Mateus capítulo 14, nós vamos ler aqui, vamos chegar no ponto que eu quero chegar com você, que é um ponto muito importante. Se você puder abrir a Bíblia, vai lá, Mateus 14. A Bíblia diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda. É a primeira coisa que a gente tem que entender. Um dia nós entramos no barco e aceitamos Jesus. E com ele também tomamos uma decisão para entrar para uma mudança de vida, para aquilo que ele tinha para nós. E a Bíblia diz, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, Jesus foi para um monte orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A gente nunca pode esquecer que no meio da caminhada, sempre vamos encontrar ventos contrários. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E diz a Bíblia, e os discípulos, vendo Jesus caminhar sobre o mar, Mateus 14, assustaram-se, dizendo, o que os discípulos disseram? É um fantasma. E olha o que a Bíblia diz, e eles gritaram com medo. Só que Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O que eu quero que você pare comigo e analise é Mateus 14, 26. Olha o 26. E os discípulos, vendo ele caminhar sobre o mar, eles se assustaram, dizendo, olha o que eles disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. Você imagina a cena, todo mundo no meio do mar, eles eram pescadores. Para um pescador se assustar com uma tempestade, é porque ela tem que ser muito forte. Ela tem que ser algo que ele nunca viu, que ele nunca passou, que ele nunca enfrentou nesses anos todos de pescaria. Quando todos estão dentro do barco, eles estão lá dentro daquele barco, olhando aquele barco, eles começam a ver uma tempestade, o barco começa a balançar todo mundo, um segurando na corda, outro segurando no mastro, outro segurando aqui, outro lá, e daqui a pouco quando eles olham no horizonte, eles enxergam alguém caminhando sobre as águas, eles pensam, meu Deus, aquilo é um fantasma, eles começam a ficar com medo, todo mundo começa a gritar, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, todo mundo gritando, eu vou morrer. Um foi corajoso, e ele decidiu encarar aquele fantasma,
Ele decidiu ir até aquele fantasma, olhar para aquele fantasma e dizer: se é tu, Jesus, manda-me ter contigo. Enquanto Pedro encarou aquele fantasma, enquanto Pedro foi lá enfrentar aquilo que fazia ele ter medo, o Pedro também estava com medo, mas o Pedro encarou o medo dele, o Pedro foi caminhando até a ponta daquele barco, enfrentando o medo dele. Só que enquanto Pedro estava enfrentando o medo, os outros 11 estavam lá no outro cantinho do barco, encolhidos, dizendo: não vai, Pedro, você é louco, eu tô com medo, Pedro, não vai. E a primeira pergunta que eu te faço é: o que tem na sua vida que você precisa enfrentar, que você precisa encarar? Um medo, um trauma, um fantasma, alguma coisa que trava, que assombra a nossa vida. Preocupação, ansiedade, uma mudança, que a gente ainda estamos como aqueles 11 lá no cantinho. Sabe, tem muita gente dentro da igreja, no barco, que não enfrenta coisas que precisa enfrentar na vida, que não toma decisões que precisa tomar na vida, e que está no barco, na igreja com Jesus, só que faz parte do grupo do cantinho, que fica lá com medo, encolhidinho, querendo que Deus faça o que você precisa fazer. O Pedro encarou aquele fantasma. A minha pergunta é: qual o fantasma que você precisa vencer? Às vezes é uma crença: eu não sou capaz, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso, eu não consigo, e você precisa vencer isso. Às vezes é um medo: pastor, eu tenho medo de muitas coisas na minha vida. Medo de não conseguir, medo de fracassar, medo de não ir para frente, medo de não ver a minha vida andar, medo de ver o meu filho não se dar bem. Tem pessoas que não vencem a desorganização. É um fantasma que faz tempo que ronda a tua vida e você sabe que você é desorganizado, que você esquece das coisas, que tá tudo dando errado na tua vida porque tu não te levanta nesse barco e não toma uma decisão de enfrentar isso e de dizer: eu vou mudar. A procrastinação. Tem pessoas que vivem deixando tudo para amanhã, não fazem nada, ficam lá naquele cantinho e não enfrentam esse fantasma. Tem pessoas que têm fantasmas do passado, fantasmas da infância, fantasmas da criação. Tem alguém me assistindo aqui que tem o fantasma do abuso que você sofreu e que até hoje você não encara ele. Até hoje você não decidiu levantar e enfrentar. Sabe o que eu quero dizer? Que se você encarar esse fantasma, Deus tem experiências para você, que você vai viver com ele que você nunca viveu na sua vida. O Pedro estava no cantinho do barco com todo mundo, mas quando o Pedro se levantou e cada passo que ele dava em direção àquele fantasma que ele estava vendo caminhar, as ondas bater, ele vinha caminhando sobre as águas, os discípulos gritavam para ele: não vai, você é louco, você vai morrer, volta para cá, Pedro, o que tu está fazendo? Não sai, vem para cá, Pedro, a gente vai morrer. O Pedro teve que enfrentar todas essas vozes que falavam no ouvido dele para ele não enfrentar. Quais são as vozes que falam na sua mente? Que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não pode, que não é para você. Sabe que o medo tem perdido muitas pessoas que poderiam estar vencendo na vida financeira. O medo tem travado muitas pessoas que poderiam pensar grandes coisas na sua vida. O medo tem muitas pessoas que poderiam vencer, não vencer. E a minha pergunta: o que tem travado a sua vida? O que tem feito você não vencer? Estou dizendo que o que eu preciso encarar? O que eu preciso enfrentar na minha vida? Sabe, crenças limitantes. Às vezes o seu pai um dia diz: tu não vai ser ninguém, tu não vai conseguir, tu não vai vencer. O que eu preciso enfrentar? O que eu preciso encarar? O que eu preciso fazer na minha vida? A minha pergunta para você que está aí nessa live hoje: Deus mandou eu trazer essa mensagem porque eu não ia pregar essa palavra. Até quando tu vai ficar aí no cantinho desse barco encolhido com medo? Às vezes tu sabe que Deus te deu um negócio, que Deus falou para você arriscar, que Deus falou que você tem capacidade. Enquanto Pedro caminhava, cada passo que o Pedro dava, cada passo que o Pedro ia em direção àquele fantasma,
cada passo que o Pedro estava indo lá para enfrentar aquele fantasma, os outros gritavam: não vai, você é louco, você vai morrer. O que você está fazendo, Pedro? Sai daí, Pedro, não vai, Pedro. Você vai encontrar muitas pessoas que vão te dizer para você continuar no mesmo cantinho. Não é para ti. A pessoa vai dizer: não é para mim, nós nascemos pobres, nós não temos condições, nós não vamos conseguir. Talvez tenha um fantasma que você tem que enfrentar, que te atrapalha no teu casamento, o fantasma da criação que você teve, do jeito que o teu pai te criou, a tua mãe te criou. Às vezes você apanhava muito, às vezes você sofreu privações. E tem fantasmas que, às vezes na sua vida, o que esses fantasmas faziam? Às vezes esses fantasmas até hoje, eles estão lá na sua vida e você precisa enfrentá-los. Você precisa vencer isso, que às vezes bloqueiam você, que às vezes travam você, que às vezes estão impedindo você de viver a vida que Deus tem para você. Quando Pedro decidiu: eu não vou ficar nesse canto, eu não vou ficar aqui abraçado em todo mundo com medo, eu vou me levantar e eu vou até lá. O Pedro, mesmo com medo, ele decidiu caminhar. Então, mesmo com medo, eu tenho que tomar uma decisão. Mesmo com medo, eu preciso agir. Mesmo com medo, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso encarar os meus medos, eu preciso encarar os meus fantasmas, eu preciso vencer. Tem gente aqui nessa live que tem uma carência tremenda. Você só se relaciona, você só procura pessoas porque você é carente. E a sua carência leva você a escolher as pessoas erradas. Um cafajeste, uma pessoa terrível. E você procura por carência. Às vezes você quer alguém, não porque você quer ser realizado, mas porque a pessoa tem uma carência. Tá na hora de você acordar. Tá na hora de você se levantar, de você sair desse cantinho aí, desse barco, e você enfrentar esse problema. Às vezes a gente tem mania de pedir oração para todo mundo, mas está na hora de você se levantar e você ir até Jesus e enfrentar os problemas que você tem na sua vida. De você se levantar e tomar uma decisão de vencer. Eu nunca mais vou ser um endividado. Chega. Até quando você vai ser um endividado? Até quando você vai ficar pedindo dinheiro para todo mundo? Até quando você vai viver essa vida de sofrimento? Quando que eu vou tomar uma decisão de vencer, de lutar? Tem gente que sabe que tem capacidade de ter um negócio, mas está aí aceitando viver nesse cantinho do barco, gritando: ai, eu tô com medo, alguém me ajuda, alguém faça algo por mim, ai, alguém me socorre, ai, alguém. Até quando vai ficar gritando por alguém? Quando que tu vai te levantar? E você vai tomar uma decisão de encarar, de vencer, de lutar, de enfrentar isso no seu casamento e dizer: chega. O meu casamento vai mudar. Chega. Eu vou lutar pelo meu filho. Chega. Eu vou lutar pela minha vida financeira. Está na hora da gente se levantar. Você sabe que muito do que as pessoas fazem na vida financeira delas tem muito a ver com o passado, com a criação, com a forma como eles foram ensinados. E a minha pergunta é: até quando você vai continuar desse jeito? Quando que você vai tomar uma decisão como Pedro, de se levantar e encarar o fantasma do passado, dos traumas, do abuso, da infância, das limitações? Quando que você vai se levantar e vai tomar uma decisão de encarar isso e parar de ficar: eu não posso, não é pra mim, é muito difícil? Tá na hora de se levantar e de enfrentar. Porque a forma como você lida com o seu dinheiro é a forma como você foi criado. A forma como ensinaram você na infância. E está na hora da gente se levantar e começar a enfrentar tudo que a gente precisa enfrentar na nossa vida. Está na hora da gente vencer esses fantasmas, está na hora da gente se superar. Sabe o que eu quero dizer para você que está aí do outro lado? Você pode, você tem capacidade. Hoje você precisa ser o Pedro. O que tu tem que enfrentar? Até quando tu vai viver com esse luto? Tu vai viver com essa tristeza? Tu vai viver com esse pensamento: eu não posso, eu não sei? Tem gente cheia de talento aqui enterrando o talento porque o medo faz você enterrar o seu talento. A falta de coragem de sair dessa zona de conforto, de sair desse comodismo, de levantar a sua cabeça e dizer: eu vou. Sabe qual é o problema das pessoas? 90% delas tem medo. 90% tem medo e não admite. Elas preferem ficar num trabalho que escraviza elas, que paga uma miséria para elas, que explora elas, que elas fazem o trabalho de 10 pessoas porque elas têm medo
de montar um negócio, de procurar um trabalho que valorize. É melhor tu ficar ganhando uma miséria num lugar que te explora, porque você tem medo. Você que está aí do outro lado, você é um medroso, uma medrosa. Mas eu quero que você saia dessa live hoje sendo um corajoso, uma corajosa. Que você levante a sua cabeça e diga: eu posso mais. Eu vou me levantar. Eu não vou ficar no cantinho desse barco, eu vou andar sobre as águas com Jesus. Foi isso que o Pedro fez. O Pedro se levantou e ele foi andar sobre as águas. A minha pergunta é: tu vai ficar nesse cantinho com medo, junto com todo esse povinho que diz não é para mim, não é para nós, eu não posso, é muito difícil. Você está andando com as pessoas erradas e eles podem ser crentes. Todo mundo que estava naquele barco era crente, mas nem todo mundo tinha coragem que o Pedro tem. Não adianta ter fé se você não tem coragem para encarar os problemas. Não adianta você dizer que acredita se você não levanta e não tem obras, não tem atitudes de alguém que crê. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. O que você precisa enfrentar na sua vida que até agora você está fugindo? Até agora você não encarou. O servo tinha um talento. A Bíblia diz que ele enterrou porque ele tinha medo. Tem muita gente aí que já era para ter um negócio, já era para estar vencendo, já era para estar prosperando, já era para sua vida estar muito melhor. Você está há anos no mesmo cantinho, no mesmo lugar, por causa do medo. Hoje é o dia de você dizer: eu vou encarar o meu medo, eu vou me levantar, eu vou vencer, eu vou sair dessa. E o Pedro foi até Jesus enquanto todo mundo dizia: não vai. E às vezes tem uma voz na sua mente dizendo que você não pode, você não consegue. Talvez você é uma pessoa que não sabe dizer não para ninguém. E você tem um vício de agradar todo mundo, você sofre para agradar os outros, você sofre para agradar as pessoas, e depois você já emprestou o seu nome, você já fez tanta coisa aí que você está sofrendo, e você bota a cabeça no travesseiro e diz: ai, por que eu aceitei isso? Ai, por que eu disse isso? Ai, por que eu não disse que não? Tá na hora de você levantar e dizer: eu vou vencer, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou encarar os meus medos, eu não vou aceitar essa situação na minha vida, eu quero sair dessa. Está na hora da gente vencer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está aí ouvindo essa live. A Bíblia diz no versículo 26, leia comigo de novo, o que diz aqui? E os discípulos, vendo ele caminhar sobre o mar, se assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. O único que enfrentou o medo foi o Pedro. Todos nós vamos sentir medo. O problema não é sentir medo, o problema é deixar o medo te paralisar. Temos que agir apesar do medo. Escreve aí para mim nos comentários para ninguém esquecer dessa frase. Agir apesar do medo. Repita para você que está em casa e você vai repetir comigo 3 vezes isso aí. Agir apesar do medo. Todo mundo sente medo. Todo mundo. Todo mundo sente medo. Mas qual é a diferença? Alguns ficam paralisados no cantinho do barco. Ai, me socorre, me ajuda, por favor. A minha vida é um sofrimento. Alguém faz alguma coisa. Alguém me socorre, alguém. Você está que nem aquele homem lá na beira do poço, esperando que alguém te bote dentro do poço, esperando que alguma coisa aconteça. Jesus olhou para ele e disse: pega a tua cama, levanta e anda. Agir apesar do medo. Todo mundo sente medo na vida. Só que tem a diferença de quem deixa o medo o paralisar, de quem deixa o medo fazer com que essa pessoa enterre o talento. Você acha que aquele que tinha 3 e aquele que tinha 5, você acha que eles não tiveram medo também? Só que eles fizeram algo que aquele que tinha um talento não fez. Ele agiu apesar do medo. Enfrente os seus medos, enfrente os seus fantasmas. Talvez o teu passado é um grande fantasma que você não enfrentou na tua vida. Talvez o teu passado é um fantasma que até hoje você não enfrentou. O abuso é um fantasma que te persegue até agora. Tem pessoas que estão sozinhas na vida, que não dão certo com ninguém, porque elas não enfrentam os fantasmas. Todos da parábola do talento tiveram medo, só que 2 agiram apesar do medo. E permitiu que o medo paralisasse. Todo mundo tem medo. Você acha que eu nunca tive medo na vida? De coisas que surgem na minha vida, de coisas que eu tenho que enfrentar, de decisões que eu tenho que tomar. Mas eu aprendi uma coisa com Deus: agir apesar do medo. Um dia Deus falou comigo muito forte em 2 Crônicas capítulo 20, quando aquele rei foi ameaçado. A Bíblia diz que ele teve medo, só que o texto sagrado diz: e ele pôs-se
a buscar a Deus. Então Deus mostrou algo que muitas vezes na vida nós vamos sentir medo. Eu vou até abrir aqui para ler para você. 2 Crônicas, capítulo 20. Todo mundo tem medo na vida. Todo mundo tem medo, meu irmão. Você acha que as pessoas não sentem medo? Todo mundo. Só que a gente não pode esquecer. O medo não vai ser uma âncora na minha vida. Porque eu decidi agir a partir, mesmo com medo. Eu decidi agir mesmo com medo, apesar do medo. Apesar de ter medo, eu decidi agir. Qual é o problema? O problema é você deixar um medo travar você. É você deixar um medo paralisar você. Qual é o fantasma que você tem que enfrentar? Qual é a luta que você tem que enfrentar? Não deixe a tempestade parar você. O Pedro se levantou. 11 discípulos ficaram no cantinho gritando: não vai, você vai morrer. Ai, alguém nos ajuda, socorro, Deus, oh Deus. Para de ficar nesse cantinho, aí se fazendo de vítima. Está na hora de você se levantar e agir apesar do medo, ser o protagonista da sua história. Está na hora de você dar um passo de fé. Quando Pedro tirou o pé dele, botou o pé dele em cima daquela água, você acha que o Pedro não estava com medo? Ele estava com medo, mas o Pedro agiu apesar do medo. Ele disse: eu não acredito que é tu. Se for tu, eu vou ter que andar em cima dessa água. Agir apesar do medo vai fazer você vencer essa situação. Não deixa o medo ser a âncora, não deixa o medo travar você. Você está com medo do quê? Medo de arriscar, medo de entrar nesse negócio, medo de pedir demissão e pegar a tua rescisão e montar um negócio que Deus já botou no teu coração. Levanta a cabeça, para de ser medroso, para de ser medrosa. Haja apesar do medo. Se você não arriscar, você nunca vai ser ninguém na vida. Sabe qual é a pior síntese da vida humana? É quando você diz: eu poderia ter tido, eu poderia ter feito, eu poderia. Para de dizer eu poderia, eu deveria. Está na hora de você levantar a cabeça e dizer: eu vou fazer, eu vou ser, eu vou vencer, eu vou alcançar, eu vou conseguir. A gente tem que parar de dizer eu poderia. É a pior coisa que você diz, porque você está vivendo de coisas do passado que você nunca fez. E você nunca sabe se você seria capaz, se você não levantar a cabeça e você não tentar. 2 Crônicas, capítulo 20. Quem é que não tem medo na vida? Quem é que não tem medo? Agora, existe uma diferença das pessoas que ficam no cantinho do barco e todos dentro daquele barco eram cristãos, discípulos. É por isso que tem muita gente na igreja que não vence. Porque o medo tem paralisado muita gente. Só que quem está comigo nessa live aqui vai agir apesar do medo. Essas pessoas estão comigo nessa live aqui hoje. O medo não para mais você. Pode escrever isso aí, ó. O medo não para mais você. Pode escrever, o medo não vai te parar, você vai vencer. Eu vou ver muita gente aqui contando testemunho e vencendo. Agir apesar do medo. Olha aqui, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3, nós vamos ler agora. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e de Amon, com eles alguns amonitas, vieram a peleja contra Josafá. E quantas vezes na nossa vida as lutas começam a se levantar, os problemas na nossa vida, em várias áreas da nossa vida se levantam problemas. Olha o que diz aqui: eles vieram e deram notícia a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão além do mar da Síria, eles estão em Engede, Tamar. E daí a Bíblia diz, versículo 3, olha o que diz o texto sagrado: então Josafá temeu, ele teve medo, e olha o que a Bíblia diz, só que o medo não parou ele, agir apesar do medo, olha o que diz, ele temeu, mas ele pôs-se a buscar o Senhor, e ele apregoou um jejum em todo Judá. Ele não deixou o medo para ele, ele não deixou esse fantasma para ele. O que está paralisando você? O que impede você de lutar? Tem gente que começou um negócio sem dinheiro no bolso, com vontade, às vezes com 10 pila, às vezes com dinheiro que pegou emprestado um familiar, e às vezes você tem R$1.000. E sabe por que você não começou o seu negócio? Porque o medo está parando você. Mas hoje é o dia de você agir a partir mesmo com medo. Agir apesar do medo. Você tem que agir apesar desse medo que está te atingindo. Você tem que agir apesar do medo. Sabe? Eu tenho medo de não conseguir pagar o aluguel. Eu tenho medo que não vai dar. Eu tenho medo que eu vou quebrar. A pandemia. Enquanto tu tá aí com medo, perdendo de ganhar dinheiro. Tem gente ganhando dinheiro nessa pandemia. Sabe por quê? Porque arriscou. Porque foi lá e alugou. Foi lá e botou o próprio negócio. Sabe?
Os Pedros estão agindo apesar do medo. Os Pedros, eles não aceitam ficar com aquele povinho lá no canto. Ai, socorro, me ajuda. Deus, faz alguma coisa por mim. Ai, nós vamos morrer nesse barco. Os Pedros levantam a cabeça e mesmo com medo, eles enfrentam os fantasmas. Eles botam o pé sobre as águas. Não quando a água está calma, mas quando o mar está revolto, quando a tempestade está forte, eles não têm medo de pisar na água. Quando a água está revoltada, o mar não estava calminho, o mar estava revoltado, mas o Pedro superou. Qual o medo que você tem que vencer? Você tem medo do quê? Pastor, eu tenho medo de ganhar uma posição de gerência. Eu tenho medo de ter que ser o líder da minha empresa, de ter que comandar todo mundo. Ai meu Deus, que medo, eu tenho medo de errar. Ai, eu tenho medo de não conseguir. Ai, eu tenho medo de não ser capaz. Para com isso. Manda embora esses pensamentos. Pedro ignorou todas as vozes que diziam para ele voltar para aquele cantinho. Se você deixar essas vozes te vencerem, você vai voltar sempre para o mesmo cantinho e Deus não vai poder nunca te dar nada na vida. E às vezes Deus não pode te dar o que Ele quer, porque você dá ouvido a essas vozes e volta para o cantinho. Sabe qual é a voz que Pedro ouviu? A voz de Jesus dizendo, vem. Pedro estava lá no cantinho, talvez tinha até um discípulo segurando o braço dele, dizendo, não vai, Pedro. Mas quando Jesus disse, vem, o Pedro se soltou de tudo que prendia ele e foi. Durante a caminhada, talvez alguém tentou pegar ele pelo manto, puxar e dizer, não! O Pedro soltou essa pessoa e foi. E é o que a gente precisa fazer. Vença os seus fantasmas. É o passado? É o medo? Foi a tua criação? Um abuso? Problemas financeiros? São fantasmas da tua criação e do teu passado, que se tu não encarar, a vida inteira você vai ser uma pessoa sem dinheiro. Tem muita gente aqui que a vida toda é uma pessoa sem dinheiro. A vida toda. Está na hora da gente encarar esses fantasmas. Está na hora da gente vencer. Tem pessoas aqui que já poderiam ter um negócio, tá vencendo, ter uma vida diferente. Tem gente aqui que era para ter voltado a estudar. Tem gente aqui que era para viajar, tirar férias em lugares incríveis. Mas o medo tem te segurado. O medo tem impedido você de vencer. Talvez tem gente aqui que sabe que o teu trabalho está te explorando. Você é um escravo. E você não sai. Sabe por quê? Porque você tem medo. Você tem medo. Você tem medo. Pastor, eu vou ficar desempregado. Pastor, eu não sei como é que eu não vou pagar as contas. Como é que eu vou abrir aquele negócio se eu não pagar o aluguel, se não der certo? Infelizmente, tem muita gente que conhece Jesus que nunca vai sair do cantinho do barco. Que vai viver a vida toda naquele cantinho. Não vai viver a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Não vai viver vida e vida com abundância. Porque a vida abundante Deus já deu. Agora você tem que se levantar. Então aposto que Deus tem para você. A Bíblia diz em 2 Crônicas 23, Josafá teve medo. Só que o medo não parou Josafá. Ele agiu apesar do medo. Ele pôs-se a buscar Deus. E ele apregou um jejum. Ele reuniu todo o povo, ele foi para o templo. Ele não ficou paralisado. O medo está te paralisando. Está na hora de você enfrentar. Ninguém vai vencer esse fantasma por você. Pode ir no psicólogo, pode ir aonde você quiser, não tenho nada contra. Mas ninguém vai vencer esse medo por você. Você tem que encarar. Ah, pastor, ora por mim. Eu posso até orar, mas eu não posso vencer os teus pensamentos por ti, o teu medo por ti. Eu não posso fazer o que você tem que fazer. Ninguém vai fazer isso por ti. Você tem que se levantar. É você que tem que encarar esse medo. Pastor, eu não consigo dizer não. Pois é você que vai ter que encarar isso. Pastor, eu não consigo nem corrigir o meu filho porque eu tenho esses traumas, eu não consigo ser forte. E aí seus filhos estão dominando você, se aproveitando de você. E aí? Seus irmãos se aproveitam de você, você é um bobo, uma boba. Quando é que tu vai te levantar? Uma coisa é ser bom, outra coisa é ser bobo. Não consegue dizer não para ninguém, tua família abusa de você. Irmão, seja bom, não bobo. A gente tem que enfrentar esses medos. A gente tem que vencer esses traumas. Até quando tu vai permitir que esses fantasmas da criação do passado continuem aí na tua vida? Até quando tu vai permitir que os traumas tranquem você? Às vezes você é uma pessoa traumatizada, uma pessoa complexada. Chega, meu irmão,
Hoje eu vim aqui para te libertar, para te dar essa palavra. E quando a gente conhece a verdade, é a verdade que nos liberta. Até quando eu vou ser uma pessoa traumatizada e complexada? Chega, não é essa vida que Deus tem para ti. Até quando tu vai ficar no cantinho desse barco? Quem é que vai se levantar aqui hoje? Quem é que vai se levantar aqui hoje? Pode botar nessa live aí. Eu vou. Escreve nesse comentário e fala para ti mesmo agora. Aonde tu estiver no ônibus, pode estar no meio dos teus colegas, eles vão achar que tu é louco. Fala, eu vou. Tu vai te levantar, tu vai ser um vencedor, tu vai ser uma pessoa diferente. Chega. Chega. Chega de viver desse jeito. Chega. Tá na hora da gente levantar nossa cabeça, tá na hora da gente vencer, de nós sermos pessoas diferentes. Até quando tu vai deixar tudo para amanhã? Ó, a irmã Sueli colocou, a irmã Jamaica, Franciele, Fernanda colocando, eu vou aqui, a Paula. Até quando a gente vai continuar desse jeito? Até quando eu vou continuar procrastinando, deixando tudo para amanhã? Tem gente aqui que sabe que tem que emagrecer, sabe que tem que cuidar da saúde. Tem gente aqui que sabe que tem que ler aquele livro. Até quando tu vai ficar com a tua estante cheia de livros que tu leu uma página, 2, 3 e nunca mais tu tocou naquilo ali? Até quando? Quando, pessoal? Até quando a gente vai ficar? Tá todo mundo escrevendo aí, eu vou, isso aí, eu vou vencer, eu vou me levantar. Eu não vou ser mais aquele crente que vai ficar no cantinho do barco, sofrendo. Não, eu vou me levantar e eu vou viver a vida que Deus tem para mim. Agir apesar do medo. Todo mundo que tá aqui tem medo de alguma coisa. Sabe qual é a diferença? Alguns se encolhem no canto do barco e outros decidem ser como Pedro, se levantar e encarar os fantasmas. Quem nós vamos ser? Os 11 do cantinho? Ou eu vou botar o meu nome na história? Como alguém que venceu, como alguém que teve uma infância difícil, passou por traumas, por privações, por dificuldades, mas um dia decidiu, eu vou me levantar, eu vou vencer, eu vou sair dessa, a minha vida vai mudar, eu vou encarar os medos, eu vou encarar os fantasmas. É uma voz que fala dentro da nossa mente. Às vezes tem pessoas que têm uma voz que falam dentro da mente delas. Você não pode, você é pobre, você não vai conseguir, você não é capaz, você não consegue. Enquanto tu não encarar essa voz, enquanto tu não decidir falar com essa voz e dizer para ela, eu não sou o que você fala, eu não sou, eu sou o que Deus diz que eu sou. Enquanto eu não encarar essa voz, eu não vou vencer. Você que está aí, que tem medo, e às vezes Deus queria te dar muitas coisas, mas você tem medo. Deus usa, mas usa quem age apesar do medo. E é o que nós precisamos fazer, agir apesar do medo. Você tem que repetir isso para você, agir apesar do medo. Você tem que repetir até isso entrar na sua alma. Deixa eu falar uma coisa rápida para você. Quando eu tinha 15 anos, eu me tornei obreiro da Igreja da Graça. Hoje eu tenho 33. Eu tinha 15, eu me tornei obreiro da igreja. Eu tinha medo. Quando o pastor me chamou para cuidar da porta, depois eu fui obreiro, coloquei o uniforme, tinha um culto de libertação. Chegou a hora de expulsar um demônio, eu tinha medo. E aquele demônio me venceu. Me jogou na parede, tirou a minha mão, uma vergonha tremenda. Eu perdi. Teve que vir alguém, foi o esposo da pastora na época da igreja, pegou o demônio e expulsou. Quando eu vi que ele expulsou e eu não consegui, eu fui para casa arrasado. O demônio da mulher acho que entrou em mim. Foi o caminho inteiro falando na minha mente. Falando comigo, tu é um fracassado, eu te venci, eu te derrotei, você é um medroso, um covarde, você nunca vai me vencer. Aquela voz ficou na minha cabeça a semana toda. O dia inteiro eu não conseguia parar de pensar naquilo, enxergar aquela imagem e dizer, puxa vida, eu sou um fracasso, eu nunca vou fazer a obra, eu nunca vou ser um obreiro, eu vou desistir. Era o que aquela voz falava para mim, que eu tinha que desistir. E eu já estava praticamente quase que determinado de falar com o pastor no próximo culto que eu voltasse que eu ia desistir. Que eu não ia conseguir. Mas daí então, aquela voz botava um medo em mim, eu estava com medo de voltar no próximo culto, eu estava com medo de ter que orar de novo por uma pessoa, eu estava com medo de novo, eu disse, eu vou perder de novo, e aquela voz falava comigo e começou a me dar um medo dentro de mim. Aí eu tomei uma decisão de entrar no meu quarto e de falar com Deus, e de pedir uma palavra para Deus, e Deus me deu uma palavra.
E eu comecei a repetir aquela palavra para mim, olha, não sei se eu não cheguei a repetir 1000 vezes. Eu comecei a ler aquele versículo, ler, não parava e lia aquele versículo. E eu falava em voz alta e lia ele, e eu acho que eu cheguei a ler 1000 vezes o mesmo versículo para mim, até que eu senti que aquilo entrou em mim. E eu disse, se Deus falou, eu posso. E eu fui pro culto, com medo, com muito medo. Sabia que ia chegar a hora da oração e eu ia ter que orar por alguém, ia orar por aquela pessoa ia manifestar de novo, ela estava num processo de libertação. Só que sabe qual foi a atitude que eu tomei? Eu agi apesar do medo. Quando eu orei por aquela pessoa, aquele demônio manifestou de novo e ele manifestou dando uma risada da minha cara. Mas eu agi apesar do medo e eu disse, está amarrado em nome de Jesus. E orei por aquela pessoa, expulsei aquele demônio e disse para ele, você não vai me vencer. Eu não vou ficar no cantinho desse barco aí com medo. Eu vou me levantar. E eu enfrentei aquele fantasma. Eu enfrentei aquele medo, enfrentei aquele demônio que falava na minha mente que eu era um fracasso, que eu não ia conseguir. E naquele dia eu consegui. E desde aquele dia eu nunca mais perdi. O medo vai vir? Com certeza. Mas eu vou ter que aprender a agir apesar do medo. Eu não posso deixar o medo ser uma âncora. Eu preciso me levantar. Eu preciso vencer. Do que você tem medo hoje? O que te incomoda? Pastor, eu tenho medo de não dar certo. Sabe qual é o maior medo do ser humano? O medo do fracasso. Esse é o maior medo do ser humano. O medo de fracassar. Mas não esqueça que eu estou te falando hoje. Agir apesar do medo. Quem você vai ser? Os 11 do cantinho ou o Pedro? Que apesar do medo se levantou e eu vou vencer os meus fantasmas. Vença a procrastinação. O que você tem deixado para amanhã? Se você não se levantar, você não vai sair dessa. Mas eu não tenho vontade, meu querido. Se você esperar a vontade vir, você não vai fazer nada na tua vida. Se tu ficar esperando a vontade vir, tu nunca vai fazer nada na tua vida. Nada. Tu tá entendendo? Se tu esperar a vontade, tu não vai fazer nada na tua vida. Tu tem que começar a fazer, tu tem que te levantar, tu tem que encarar que depois a vontade vem. Enquanto tu ficar aí esperando a vontade vir, tu não vai fazer nada na tua vida. Se tu olhar para aquela pia cheia de louça e tu ficar esperando vir vontade, vir ânimo, tu nunca vai levantar dessa cama e desse sofá, tu nunca vai lavar aquela louça. Agora, se mesmo sem vontade, se mesmo com medo, tu decidir levantar e começar, a vontade vai aparecer. Sabe qual é o problema das pessoas? O problema delas é que elas não se movem por fé. Elas se movem por sentimentos. Eu não tenho vontade, eu tenho medo. Se você deixar os teus sentimentos te dominarem, você vai ser o que está escrito lá no livro de Tiago. Sabe o que o Tiago disse? Que o homem de coração dobre, ele é igual à onda do mar, que é lançada de um lado para o outro. E às vezes é esse tipo de pessoa que tu é. Você é aquela pessoa de coração dobre. Tô pegando o versículo aqui para mostrar para você. Olha só o que diz o versículo aqui, de Tiago, dizendo assim, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida, ele é semelhante à onda do mar, porque ele é lançado de um lado para o outro. E não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, porque o homem de coração dobre, sabe o que é coração dobre? Uma hora está agindo por fé, outra hora está agindo por sentimento, uma hora está agindo pela palavra, outra hora está agindo pela circunstância. Enquanto os sentimentos te dominarem, tu vai continuar deitado nessa cama e nesse sofá, vendo o tempo passar, e a tua vida não vai mudar. Tu tá esperando a vontade vir? Ela nunca vai vir. Essa é a maior verdade de todas. Agora, comece, mesmo sem vontade, ela vai aparecer. Venha para a igreja, mesmo sem vontade, a vontade vai vir. Ore, mesmo sem vontade, dobra o teu joelho e vai orar, a vontade vai vir. Mesmo sem vontade, pega aquele livro e comece a ler, a vontade vai vir. Enquanto tu agir por sentimento, tu não vai conseguir nada na tua vida. Eu não tenho vontade de fazer uma caminhada. Levanta, o teu maior inimigo é tu mesmo. São os teus sentimentos, esses pensamentos que você fica aí dialogando com a sua mente. Você fica dialogando contigo mesmo e dialogar com os pensamentos, o diabo vai sempre te vencer. Agora, se você começar a agir sem vontade, sem desejo, esquece os sentimentos, levanta e vai lá fazer o que tu tem que fazer,
a vontade vai aparecer. Não adianta tu ficar esperando, quando surgir vontade eu começo a ir para academia, eu começo a ler. Faz anos que tu tá esperando e a vontade não vai vir nunca. Não deixa os sentimentos guiarem a sua vida. Talvez esse é o fantasma que você tem que encarar. Você está esperando a vontade aparecer, ela não vai aparecer. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 7. Não pense tal homem que ele vai receber alguma coisa de Deus, porque o homem de coração dobre, sabe? Ou é a fé, ou é o sentimento, uma hora é a razão, uma hora é a emoção. Pessoa de coração dobre, ela é inconstante em todos os seus caminhos. E tu que está aí do outro lado, talvez é uma pessoa inconstante. Tu já vendeu tudo, mas tu não vende nada. Toda hora tu tá fazendo uma coisa diferente. Uma hora é Jequitinho, uma hora é Avon, uma hora é não sei o que, outra hora é outro negócio, outra hora... E tu não para com nada. Tu não vai até o fim de nada. Uma hora tá lendo um livro, daqui a pouco é um pedaço do outro, é uma parte desse, uma parte... Tu é uma pessoa inconstante, tu não para com nada na tua vida. Não faz nada na tua vida, não chega a lugar nenhum. Não espera a vontade aparecer. Encara esse fantasma. Tá na hora de se levantar. Quando é que você vai levantar e ter experiências com Deus? Quando é que você vai se levantar e vai vencer? A Bíblia diz, o homem de coração dobre, ele é inconstante. Tem gente inconstante aqui. Pagou 1 ano de academia, foi 2 meses e parou. Sabe por quê? Porque eu tô sem vontade. Não tenho vontade. Sabe quando é que a tua vida vai mudar? Quando você agir apesar do medo. Quando você agir mesmo sem vontade. É isso que faz a diferença entre os vencedores e os fracassados. Porque o vencedor, ele age mesmo com sentimentos contrários. Eu tenho que agir apesar dos meus sentimentos. Eu tenho que agir mesmo sem vontade. Eu tenho que agir mesmo sem desejo. Eu tenho que fazer, não é porque as minhas emoções, mas é porque a minha razão diz que eu tenho que fazer. O problema é que nós somos governados pelos sentimentos, pelo medo, pela emoção, pelos fantasmas que você não levanta e não encara. Precisamos enfrentar os problemas. E é isso que eu quero que você faça. Que você levante a sua cabeça. Se caiu aí para você, é só você reconectar, voltar aí, que nós vamos vencer. Eu quero convidar você nessa manhã a fazer uma oração comigo. Eu não sei qual é o fantasma que você tem que encarar, qual é o fantasma que você tem que vencer. O que você tem que encarar, enfrentar e vencer na sua vida. Mas eu quero fazer uma oração contigo. Porque tem muita gente aqui nessa manhã que tem fantasmas para enfrentar, situações para vencer. Tem muita gente aqui. E hoje é o dia da gente levantar. Qual o propósito que eu vou fazer contigo durante essa semana que nós estamos juntos aqui, queridos? Que você faça uma lista de todos os fantasmas que você tem que encarar. Você vai fazer uma lista de tudo que você precisa vencer. Medo, procrastinação, desorganização, crenças limitantes. Do que você tem medo? Carência. Pastor, eu me sinto sozinho, eu preciso ter alguém. Tu está procurando só cafajeste. Porque o homem que se aproxima de ti, que só quer te tocar, só quer usar o teu corpo, pode cair fora disso aí. Vai ser um sofrimento esse relacionamento. Porque ele só quer saber do teu corpo. Sai fora. Você é um cara que não te respeita. Ele não quer quem tu é. Ele quer só te usar. E tu tá caindo nessa porque tu é carente. Eu preciso daquela amizade. Não, quando você é uma pessoa realizada, você vai ter um casamento feliz. E às vezes a gente não é uma pessoa resolvida conosco mesmo. Tem muito complexo, qualquer coisa você se ofende, se magoa. Tem que vencer isso aí. Quais são os fantasmas que você tá aí com 50, 40 anos, você nunca enfrentou na tua vida? Você tá a vida toda convivendo com esse fantasma que te assombra. Eu quero que você comece a marcar e anotar. E você vai encarar um por um. Eu não sei dizer não. Às vezes tu é um bobo. Tua família usa, abusa, se aproveita de ti. Eles te maltratam, fazem de tudo. Ser bom é uma coisa. Ser trouxa é outra. O que a gente precisa vencer? O que a gente precisa enfrentar? Você vai anotar um por um. E você vai derrubar gigante por gigante. Luta por luta. Você vai levantar a sua família e você vai vencer essas situações. Eu quero ver você enfrentando, eu quero ver você vencendo cada uma dessas situações. Eu quero fazer uma oração por você que está aí do outro lado comigo e depois
assiste de novo a live, talvez, pastor, caiu a live aqui para mim, assiste de novo que ela fica gravada perfeitamente, sem nenhuma falha, e deixa Deus falar com você. Compartilha com alguém, não esquece de marcar alguém nos comentários agora, porque essa pessoa vai assistir depois, porque quando ela for olhar lá na notificação, ela cai direto na live e ela vai assistir essa palavra. E a gente sabe que tem fantasmas que precisam ser encarados e vencidos na nossa vida. Pessoal, tira um print agora e compartilha no seu stories, me marca lá no seu stories, no Instagram, no Face, no seu perfil que eu vou compartilhar, e daí você me marca e escreve Café com Sabedoria. Eu vou dar um sorriso agora e você vai lá. Você pode tirar um print, não tira um print com a minha cara feia aí, tira um print com um sorriso aí, que daí é bom, daí você compartilha aí. Pode tirar um print aí pra gente alcançar mais pessoas aí. E vamos vencer os nossos fantasmas. Você vai anotar um por um. O que você precisa fazer? Não espera a vontade aparecer. Te levanta mesmo sem vontade. Vai lá mesmo sem vontade. Não fica dialogando contigo mesmo, com teus pensamentos, porque o diabo vai sempre te vencer. Ele é o pai da mentira. E ele vai sempre te mentir. E vai sempre te convencer a acreditar na mentira dele. Você é capaz. Vamos ser o Pedro. Essa semana nós vamos ser o Pedro. Vamos nos levantar. Vamos fazer uma oração. Vamos orar então. Pai, eu estou orando por cada pessoa que está comigo nessa live. Nós vamos fazer uma lista de todos os medos, fantasmas, do que nós precisamos vencer. Que às vezes estamos arrastando isso há anos, convivendo com fantasmas nos nossos barcos. Não, Deus. É para a liberdade que Jesus Cristo me libertou. Eu não aceito ficar aprisionado a um pensamento, a um trauma, a uma rejeição. Tem pessoas aqui que foram rejeitadas e o fantasma da rejeição até hoje te assombra. O fantasma do abandono até hoje te assombra. O fantasma do abuso até hoje te assombra. O fantasma da incapacidade até hoje te assombra por causa da tua criação que você teve. E essa criação deixou sequelas em você por causa do jeito que a tua mãe e teu pai te tratavam teu irmão melhor do que você. A gente vai vencer esse fantasma. Eu não sou o que fizeram para mim. Eu não sou o que falaram de mim. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E hoje é o dia que você está transformando a sua forma de pensar para você viver a boa, perfeita e agradável. Meu Deus, que tudo que nos bloqueia, em nome de Jesus, dizemos, saia, vai embora. E eu não vou agir mais pela emoção. Eu não vou esperar a vontade aparecer. Eu vou agir apesar do medo. Eu vou agir mesmo sem vontade. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu não vou ouvir os meus pensamentos. Eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou me levantar e eu vou fazer o que tem que ser feito, mesmo sem vontade. Fale para você mesmo agora, eu vou agir apesar do medo, eu vou agir apesar das emoções. Diga, eu vou agir mesmo sem vontade, eu vou ir lá e eu vou fazer o que tem que ser feito. Não importa o que eu estou sentindo, fazer o que tem que ser feito, independente do que eu sinto. Diga de novo, fazer o que tem que ser feito, independente do que eu sinto. Fazer o que tem que ser feito, independente do que eu sinto. E nós vamos vencer. Pai, eu estou orando por todos aqui, pelas famílias, por vidas, por pessoas. E eu quero ver esse povo crescendo, testemunhando, sendo abençoado, vencendo. Muitos aqui vão contar o testemunho. Que eles se levantaram como Pedro, encararam os fantasmas e tiveram grandiosas experiências com Deus. Eu abençoo cada um que essa semana de vencer fantasmas, de vencer lutas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você está abençoado, abençoada. Eu creio que você vai vencer. Eu creio que você vai contar grandes testemunhos sobre essa palavra. Isso, essa semana você vai ser um caçador de fantasmas. É isso que você vai ser essa semana. Você vai ser um caçador de fantasmas. E você vai encarar um por um. Enfrentar um por um. Dialoga com esse fantasma que fica aí assombrando a sua mente. Vença ele e diga, eu não acredito em ti. Eu acredito na palavra de Deus. Eu não acredito nessa voz. Eu acredito na voz de Deus. Escolha ouvir a voz certa e tomar a decisão certa. Não esqueça que eu te disse. Agir apesar do medo, agir apesar dos sentimentos, fazer mesmo sem vontade, fazer o que tem que ser feito, mesmo
sem vontade. Tem que fazer o que tem que ser feito, mesmo sem vontade. Tá bom? Bom dia para todo mundo, boa semana. Não esquece de compartilhar a live. E hoje tem mensagem nova entrando no meu canal no YouTube, PR Luiz Vargas. Se inscreve lá que tem mensagens que vão abençoar a sua vida. Bom trabalho para quem vai para o trabalho. E meio-dia e 19h30 eu estou convidando você, porque eu estou aqui na sede de Caxias do Sul e hoje eu estou com uma mensagem poderosíssima para abençoar quem vai estar comigo aqui ao meio-dia e às 19h30. Deus abençoe e até segunda-feira que vem.